Bom dia. Gente, que convite bom, né? Que alegria. Estou feliz demais de estar aqui. E a questão é que quando a gente tem uma apresentação, uma abertura tão linda, dá vontade de ficar falando, vai ser difícil ficar uns 15 minutos. Mas a gente vai conseguir. E quando a Érica fez o convite, eu fiquei pensando, fiquei com muita vontade de contar causa, na verdade. E aí ontem eu recebi um zap da Érica pedindo para a gente falar mais do ponto de vista pessoal. Então tá ótimo. Eu vou contar a causa um pouquinho, falando de como se deu para mim essa percepção da integração de todas as coisas, né? A conquista dessa integração de todas as coisas. Em algum momento da vida a gente perde, porque toda criança tem a integração de todas as coisas, em algum momento a gente perde, mas é uma benção a gente poder ir aos pouquinhos recuperando essa relação de tudo com tudo, de nós mesmos, né? Ouvindo essa abertura belíssima, eu lembrei de e como a gente desconsidera essa comungação de frequências antes da gente construir juntos o que a gente se propõe a construir. Lembrei de uma pessoa que eu conheci que coordena o mosaico de áreas protegidas do Mediterrâneo inteiro, né? Aí ela fala, são países em que as pessoas lutam e se odeiam há milênios, são 2000 anos de guerra, né? E o que a gente faz para a gente poder conversar? A gente canta, a gente come, a gente dança e a gente fala poesia. Aí a gente alinha a nossa frequência e a gente começa a poder planejar junto, né? Eu fiquei lembrando esses dias de como, assim, o que são o que a gente pode chamar das áreas protegidas para mim, né? Ainda pequenininha, a gente subia a Serra do Itatiaia com meu pai de carro para ver a geada, né? Então a gente dormia no carro frio para ver a geada brotar, acordava 4 horas da manhã para ver a geada brotar, né? E desde então eu sempre subi montanhas, sempre estive nas montanhas, né? Subi quase todas as montanhas do Rio, mas nunca como um esporte, muito como um estar plenamente em algum lugar, né? Uma relação com o tempo, que hoje em dia eu não tenho mais essa relação com o tempo, né? Perdi. E fiquei lembrando esses dias, uma vez que eu tive a oportunidade de ficar no platôzinho, a 150 metros de altura, platôzinho de uns 4 metros quadrados, fiquei 4 dias nesse platô, dando segurança para o pessoal fazendo uma conquista, e eu lembro que tudo fazia sentido, desde o líquen que se mexia na pedra, até um lírio que eu vi aparecer a flor e brotar a flor naquele penhasco de montanha. E as nuvens que iam e subiam e voltavam. Mas são coisas que vão imprimindo na alma da gente uma relação com o mundo muito, muito importante para mim, né? Eu diria que foi uma forja pessoal. Tudo tem memória, né? Desde o capim, a sílica do capim arranhando os cheiros, e estar junto com as pessoas, né? Esse estar muito qualificado, e que o objetivo é realmente estar junto. E um dia eu estava apagando fogo, aí eu trabalhei na Serra do Cipó, né? Alguns anos, a Serra do Cipó, na verdade, eu fui trabalhar lá porque antes eu já conhecia, era completamente apaixonada pela Serra do Cipó, então escolhi trabalhar na Serra do Cipó quando entrei no IBAMA e comecei a atuar na brigada de incêndio, né? Eu era gerente do fogo. E um dia, eu falei, gente, do fogo, não é de fogo. E aí um dia, com o pessoal apagando o fogo, uma linha enorme de fogo, né? Com um brigadista, o Peixe, depois de pagar, sei lá, alguns quilômetros de fogo, ele morava dentro do parque. Aí a gente caiu exausto, né, na beira do rio, e ele olhou assim, olhou em volta. Ele ainda morava dentro do parque, fazia parte de uma família muito grande. Quando eles fossem indenizados, provavelmente ele ia receber uma mariola de indenização, né? Mas ele olhou assim e falou, nega, ainda bem que tem esse parque, porque senão ia ser tudo caso bacana, né?
ele falou isso com amor, no sentido de que, independente do que acontecesse com a vida pessoal dele, aquele lugar tinha um valor imenso em termos de memória, um lugar povoado de memória, né? E nessa oportunidade de caminhar com tantos que tinham sido tropeiros na serra, né? Todo mês eu estava cruzando a serra com eles, eu vi esse território ir se enchendo de histórias, né? O que é um lugar que vai se enchendo de histórias? Ele deixa de ser pedra, areia e planta, ele vira um lugar vivo. E aí tem alguns casos que eu vou contar, porque eu entendo que tem relação com os nossos instrumentos de gestão, né? Para não ficar só nos causos. A gente estava fazendo plano de manejo na Serra do Cipó e a gente contratou um estudo sobre arqueologia, né? É uma região muito famosa pelas pinturas rupestres, pelos sítios arqueológicos, e a gente contratou a Lenice Baeta, que é uma arqueóloga, e a gente foi procurando os sítios com pinturas e tal, e a gente, muito ansioso, né, para saber quais eram os sítios arqueológicos, porque a gente precisava definir as zonas histórico-culturais. E a gente naquela, né, então onde é o sítio? É aqui. E a gente angustiado com a dificuldade dela de nos passar essa informação, e ela sem entender a nossa obsessão com esses sítios, né? Porque a gente queria passar uma linha. E aí ela foi contando histórias e mostrando, essa tinta amarela provavelmente vem lá de onde tem o ferro, e essa tinta preta esse pigmento preto vem de onde... E conforme ela foi contando as histórias, aquele território foi se tornando um holograma também, né? Uma grande... Um único espaço cheio de histórias. E a gente percebeu quão absurdo é tentar delimitar uma zona histórico-cultural, porque todo território é vivido, todo território tem significado. Claro que a gente precisa de atenção para proteger certas estruturas, né? Lógico, mas aquele lugar todo ele é percebido e compõe o uso, né? e a vida das pessoas. Então a gente tem um limite dessas categorias, a gente precisa usar os nossos instrumentos de gestão com muito discernimento, né? Eles não são uma verdade em si, é uma negociação com a realidade, né? E aí nessa caminhada, elaborando ali o plano de manejo, um dia a gente estava cruzando a serra toda a cavalo, uns 6 dias a cavalo, com um cara chamado Antônio Beleza, que estava há 26 anos fora da Serra do Cipó, ele trabalhava na Globo, por isso que ele tinha esse nome. E ele, há 26 anos que ele não ia lá, e a gente tinha tirado o gado, então o capim estava muito alto, e ele lembrava de todas as passagens de rio e de todos os atoleiros para cavalo, né? Ele lembrava de tudo. E aí a gente chegou na borda do Travessão, que alguns aqui conhecem, né? Que é uma passagem entre montanhas que se abre para um vale profundo. E a gente estava precisando também definir a tal da zona intangível, né? Precisamos definir a zona intangível. Aí a gente pensou, então aquela região ali pode ser a zona intangível, naquele vale. E aí a gente tentou explicar para ele e tal, e ele falou, a gente plantava milho lá embaixo. E a gente, como assim? Plantava milho lá embaixo, gente. A gente subia com o balaio e moía lá. Aí mostrou para o outro lado da serra, moía lá. E eram 10 dias de festa. Gente, foi ficando cada vez mais especial aquele lugar. Então, por quê? Porque a água estava lá, né, para moer. E a terra para o milho estava ali embaixo. E com tanto tempo a gente vai festejar. Como é que a gente vai festejar num negócio desse, né? Claro que vamos. Enfim. E aí dentro dessa relação das coisas, dos espaços, né, vendo a Célia aqui, eu lembrei dentro desse nosso vocabulário, né, a gente cria, por exemplo, a gente sabe que os peixes precisam de uma pausa para reproduzir, né? Todos precisamos de uma pausa, né? Os peixes também precisam de uma pausa. E a gente procura, então, definir espaços onde os peixes podem se reproduzir. E, usualmente, chamados de zonas de exclusão de pesca, né? E a Confrem, Célia, e tantos outros queridos,
propuseram, fala assim, não, gente, vamos chamar de ACRES, áreas de crescimento, recuperação dos estoques, dos peixes. Gente, olha que diferença, né, de relação com o fenômeno da vida, né, como ela se dá. E aí, dado essa relação, né, que foi crescendo ao longo da vida, e que aumenta mais ainda com a oportunidade da gente viajar pelo Brasil e receber também pessoas que nos contam histórias, porque a humanidade ela é forjada pelas histórias, né? Aí um dia eu estava aqui em Brasília, conversando com uma pessoa que estava como diretor no MMA, e ele tinha vindo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu estava falando dos desafios de gestão das áreas protegidas, né? Vários deles, com as pessoas. Isso é porque completou com as pessoas. E aí ele estava muito surpreendido com aqueles desafios, porque para ele as áreas protegidas eram não lugares, eram buracos negros, lugares onde não acontecem coisas, né? Aquilo para mim foi tão chocante, mas ao mesmo tempo eu compreendi, né, por conta disso, a relação que muitas pessoas têm com as unidades de conservação. Ou que não, justamente porque não tem, né? É uma não relação. E isso se dá, se a gente pensar numa perspectiva fractal, isso se dá não só na área protegida, mas com a sua praça, com o seu vaso de planta, com tudo, né? Então é assim, é uma relação de distanciamento, ou como se não acontecessem coisas naquele lugar, como se não fosse um território, né? E como é importante a gente dar vida, ou dar não, revelar e ter o vivido, comunicar, né? E especialmente ofertar às pessoas a possibilidade de viver, o direito de viver. E aí, quando a gente começa, enfim, dentro dessa tentativa, né, a gente tem essa sistematização da importância das áreas protegidas, ou dos ecossistemas, ou das áreas, dos ecossistemas mesmo, né, com os ecossistemas urbanos não protegidos, enfim, dos ecossistemas na provisão dos serviços ecossistêmicos. Né? E a gente tem essas várias categorias de serviços de provisão, serviços de regulação, serviços de suporte e os serviços culturais. Né? Essa tentativa de classificação e de mostrar para quem está muito apartado o que significa esses ecossistemas dentro de uma linguagem muitas vezes mais acessível, que é do custo evitado. Né? Se eu tenho abelhas, deixei de polinizar tantas coisas. Se eu tenho uma área protegida, eu deixo de perder uma hidrelétrica porque assoreou. Muito dentro dessa forma de comunicação que revela uma apartação, revela um distanciamento, porque eu preciso comunicar dessa forma. Certo, a gente faz isso, né? Assim como dentro dos serviços culturais, a gente também classifica os serviços culturais como a Érica trouxe nos slides, né? E os serviços culturais buscam, de certa forma, ecossistêmicos culturais, buscam trazer essa relação mais subjetiva na percepção dos serviços, né? Como que a gente traz esse serviço. Tem outras tentativas, serviços ecossistêmicos, aquilo que vem dos ecossistemas sem nossa intervenção, serviços ambientais, aquilo que é fruto da intervenção humana, são uma segmentação dessa relação com a natureza, né? E que é importante para a gente entender, mas que também tem um custo. E aí eu trouxe 2 trechinhos para fechar, 2 textos. Um deles diz assim, do Kate Thomas, ele diz: pois toda observação do mundo da natureza envolve a utilização de categorias mentais com que nós, os observadores, classificamos e ordenamos a massa de fenômenos ao nosso redor, a qual de outra forma permaneceria incompreensível. E é sabido que, uma vez aprendidas essas categorias, passa a ser bastante difícil ver o mundo de outra maneira. Uma vez que a gente aprendeu a segmentar, o sistema de classificação dominante toma posse de nós, moldando a nossa percepção e, desse modo, o nosso comportamento. E um outro trecho do Gomes, Pompa e Caus diz: o conceito do silvestre, como a terra intacta ou indômita, é principalmente uma percepção urbana, a visão de quem está muito longe do entorno natural, de que dependem para obter as matérias-primas. Todos dependemos do ambiente natural para obter a matéria-prima, mas alguns estão mais distantes, outros mais próximos. Né? Os habitantes das zonas rurais têm pontos de vista distintos dos lugares que os habitantes das zonas urbanas designam como silvestres ou selvagens.
e baseia suas práticas de uso da terra e de manejo de recursos nessas divisões alternativas. Os grupos indígenas dos trópicos, por exemplo, não consideram a floresta tropical como selvagem, é o seu lar. E isso impacta conceitos nossos como zona primitiva, dentro do zoneamento, que tem relação com o conceito de wilderness, né, norte-americano, mas que vem de outros conceitos. O wilderness pode ser visto inicialmente como o selvagem, o distante, e aos poucos, né, vem sendo recriado como aquilo que também é manejado, também é uma forma de uso do território, do espaço. É muito interessante a gente olhar a evolução do conceito de wilderness, de um conceito de apartação total, um conceito de crescente entendimento de que aquilo que é manejado também provê os recursos ecossistêmicos, também é cultura e também é biodiversidade, né? Não é só serviço, também é biodiversidade, também é conservação da natureza. A gente tem uma relação na gestão ambiental no Brasil muito apartada da cultura. A gente precisa refletir sobre isso, como a gente traz a cultura para a gestão das áreas protegidas, né? Não é trazer, é trazer na gestão, ela está lá. Então, a gente olhar de uma forma mais rica as paisagens manejadas, como mencionou a Érica, o MIF, o manejo integrado do fogo, traz isso na nossa cara, né? Ou o uso dos recursos, ou as reservas extrativistas, enfim. A gente tem programas, né? Os Estados Unidos tem, a língua inglesa é muito boa para slogan, né? E a gente tem um slogan, por exemplo, que é No Children Inside, quer dizer, não deixa as crianças de casa, vamos botar todo mundo na rua para sentir, né, o mundo, que é algo tão importante para a gente pensar o que a gente pode servir. E, por fim, eu queria dizer que nessas minhas andanças em Minas Gerais, tantas, eu me tornei capaz de ler Guimarães Rosa, que eu não conseguia como carioca, né? Era muito difícil ler Guimarães Rosa. E aí, andando em Minas Gerais, eu aprendi a ler Guimarães Rosa. E tem uma frase dele muito conhecida, que é: o sertão está em toda parte. Né? E esse território, ele pode ser um território vivido, ele pode ser o deserto, dependendo da conotação, né? E esse território vivido ou deserto é inclusive dentro de nós, né? O wilderness é dentro de nós também. E nós somos como a gente vê o mundo. O que nós somos é como a gente vê o mundo. Então, dentro dessa conexão, para a gente realmente imaginar esse sertão por toda parte e como ele afeta a nossa posição na gestão. É isso.